Liberdade religiosa. Deus é o autor da liberdade. Tudo o que foi dito no artigo anterior, da disposição de Deus de somente amar e não condenar ou oprimir um dos seus filhos que fez o uso errado da sua liberdade de escolha e escolheu não honrar a Deus, é amplamente expressada naquela proclamação e revelação que Deus fez dele mesmo, do que ele é, quando ele estava na montanha com Moisés. Ele prometeu fazer passar toda a sua bondade diante dele, para fazê-lo se familiarizar com ele. Então, nessa revelação dele mesmo, o Senhor passou por Moisés e ele proclamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande beneficência e verdade. Êxodo capítulo 34, verso 6. Isso é o que ele é, não o que ele faz, como se ele pudesse fazer algo mais. Não, é o que ele é. E nisso ele é Deus. Ele não pode cessar de ser Deus e, consequentemente, não pode cessar de ser o que é dito aqui, porque é isso que ele é. O que é isso? Então, o que ele é? Misericordioso, cheio de misericórdia. Misericórdia é a disposição, o centro da vida, tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Isso é ele. Ele nunca trata ninguém, nem nunca tratará de qualquer outra forma que não seja melhor do que essa pessoa merece, porque misericórdia é o que ele é. Consequentemente, quando alguém em sua liberdade de escolha, a qual é essencial para a virtude, a qual é essencial para a felicidade e para a adoração a Deus, quando neste exercício da liberdade, qualquer pessoa exercita de uma maneira errada e faz a escolha errada de fazer o uso errado dela, Deus é sempre misericordioso para ele, o tratando melhor do que ele merece, a fim de que ele possa ser levado a reverter a sua escolha e colocá-la do lado certo. Em seguida, ele é piedoso. Piedoso significa que ele é favorável, entendendo, mantendo o favor. E isso Deus faz a todas as criaturas, qualquer que seja a sua condição ou posição. Deus, sendo piedoso, ele é piedoso para toda criatura, o que quer que seja essa criatura e qualquer que seja a sua condição. Deste modo, quando qualquer um exercita sua escolha para um caminho errado e faz um uso errado dela, ao invés de Deus abandoná-lo, ameaçá-lo, largá-lo, persegui-lo, apagá-lo da existência, ele é sempre gracioso, mantendo seu favor, não sancionando de modo algum ou aprovando o seu caminho errado, mas para que, se possível, ele possa reverter a sua escolha e usá-la do lado certo. Deus não é somente misericordioso e piedoso, mas longânimo. A definição da longanimidade de Deus é salvação, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. 2 Pedro capítulo 3, verso 15. Então, quando alguém faz uso errado da sua liberdade, muda a sua escolha para o lado errado e vai para o lado errado, toda a disposição que Deus tem em relação a ele, tudo o que Deus tem para aquela pessoa, tudo o que ele oferece a ele é misericórdia, graça e salvação, procurando salvá-lo daquele caminho errado, para ganhá-lo do uso errado de sua escolha, para despertá-lo para ele mesmo e para Deus, para que ele possa escolher fazer o uso correto da sua liberdade de escolha e escolher reconhecer e servir o seu Criador. A propósito, eu acabei de usar a expressão despertar a pessoa para ela mesma, despertá-la para ela e para Deus. Isso lembra a palavra que Jesus falou na parábola do filho pródigo. Essa parábola conta essa história. Havia o filho que escolheu deixar a casa de seu pai e viver por ele mesmo, viver sozinho, mas ele fez a escolha errada quando ele começou. Ele era livre para escolher, fazer exatamente aquilo que ele fez, mas ele fez a escolha errada e as coisas não foram bem para ele. Quando ele fez a escolha de viver fora da casa de seu pai e longe de seu pai,
Ele foi descendo e descendo e descendo, até que ele alcançou um ponto tal de privação que desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e que foram deixadas por eles. Quando ele alcançou este ponto, lembre-se, o registro está nas palavras de Jesus. E tornando em si, e a próxima coisa que ele falou, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Observe o momento em que ele tornou a si. O primeiro pensamento foi em seu pai. E qual, durante todo esse tempo, foi a atitude de seu pai em relação a ele? Enquanto esse filho estava longe, gastando o dinheiro de seu pai e se degradando em uma vida desenfreada, deste modo, perdido para si mesmo e para seu pai, pela escolha errada, seu pai ainda estava pensando nele, estava ainda esperando por ele, estava ainda ansiando que ele tomaria consciência do que fez e voltaria para casa. E quando enfim esse filho realmente tomou consciência do que fez e pensou na casa de seu pai e disse para si mesmo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai, e quando ele o viu, correu para encontrá-lo com felizes boas-vindas, carinho e beijos. Para que esta parábola? O que ela conta? Conta a atitude do Pai Celestial em relação àqueles que fazem o uso errado da liberdade que Ele deu a cada alma. Nos conta a história divina da liberdade religiosa. Caso contrário, não haveria tal coisa como liberdade. Se não fosse assim, se Deus tratasse qualquer criatura de uma outra forma, que não dessa maneira, a palavra liberdade não expressaria isso, porque não seria liberdade. Porque então o culto seria por coação e não voluntário. Então teria a mácula da escravidão, não a fragrância da liberdade. Mantenha em mente que a liberdade da qual Deus é o autor e o doador é de fato liberdade, absolutamente, infinitamente e eternamente é assim.